Oi pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou falar aqui de novo sobre o corte etário, que é um tema bem comum, especialmente nessa época do ano. E uma pergunta que eu recebo com frequência é saber se o corte etário traz algum tipo de prejuízo para as escolas, né? Porque os pais se preocupam com a relação que eles vão desenvolver com a escola e se a escola pode sofrer, por exemplo, algum tipo de sanção da diretoria de ensino ou da superintendência, né? Cada estado tem um nome diferente, né? Relativo a esse setor da Secretaria de Educação que aplica as penalidades às escolas, que fazem a atividade de fiscalização, né? Então, são dúvidas, né, no sentido de será que se eu entrar com alguma demanda, será que se eu questionar alguma questão sobre corte etário, a escola vai ter algum tipo de prejuízo, né? Em primeiro lugar, a questão do corte, ela é uma obrigação para as escolas no geral, né? As supervisões de ensino, né, de todo o país, elas têm se estruturado cada vez mais e sido bastante exigentes com relação à aplicação da regra do corte, da forma como ela foi feita. Então eles ficam de olho, digamos assim, se as crianças, né, que completaram a idade até 31 de março estão na etapa correta de ensino e se aquelas que fizeram aniversário depois, se elas estão também na etapa correspondente. A questão é, existem casos em que a gente tem que analisar não somente a regra do corte, mas o conjunto de regras do direito educacional. Isso é um princípio básico do direito. Por quê? Porque além da regra do corte, a gente precisa avaliar se, no caso concreto, há uma situação, por exemplo, de sujeitar a criança à retenção, que é a repetência, apenas para atender a regra do corte. Se essa for a determinação da escola, a própria escola está indo contra uma outra regra, que não é a regra do corte, que fala sobre a necessidade de manter o fluxo educacional da criança até o terceiro ano do ensino fundamental, ou seja, não pode haver repetência de ano até o terceiro ano do ensino fundamental. Enfim, há uma série de regras a serem consideradas. Nesses casos, o mais adequado é a gente aventar a possibilidade de um processo judicial, porque no processo a gente consegue garantir a segurança tanto às famílias, porque vão ter essa certeza de que a criança vai ser matriculada no período correto, como também à escola. Então, a decisão judicial, ela também de alguma maneira beneficia a escola, porque ela vai fazer uma transição da criança com o respaldo jurídico necessário. Então, esse é um primeiro ponto. Se a escola continuar descumprindo essa regra do corte e matricular as crianças à sua maneira, por exemplo, aí sim ela corre o risco de ser responsabilizada. Por quê? Porque ela está descumprindo uma regra. E quando ela faz isso no geral, né, para várias crianças, aí de fato a gente tem um indício de que as recomendações, tanto do governo federal quanto dos governos estaduais e municipais, não estão sendo observadas com relação ao corte etário, porque é uma regra válida e precisa ser aplicada. Então, a gente tem a possibilidade da ação judicial, que é, na verdade, uma medida que ela precisa considerar a individualidade da criança, e que cabe, na verdade, às famílias, né, tomar essa providência. Então, é essa situação. As escolas, claro, podem orientar as famílias, mas de fato elas precisam cumprir a nova regra do corte. É isso, pessoal. Qualquer dúvida eu fico à disposição e agradeço, como sempre, o cuidado aqui de vocês, os bons comentários e também as curtidas. Um abraço, tchau!